alinhamento contigo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu gostaria de convidá-los esta noite para o nosso ensino. Nós vamos meditar e considerar a palavra de Deus lá no Evangelho de Mateus, em Mateus, capítulo 25. Eu peço para os queridos irmãos que abram em Mateus, capítulo 25. E nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 30. Eu li este texto, acredito que há 2 ou 3 semanas atrás, em uma reunião de oração na quarta-feira. Quem estava, acho que vai lembrar. E eu falei que nós iríamos trazer um sermão, o irmão Sidney acho que vai lembrar. Nós vamos trazer um sermão aqui nesta passagem. Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. 25, do 14 até o 30. Diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A uns deu 5 talentos, a outros 2 talentos, e a outro 1 talento. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei você sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Versículo 26. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem um talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aqui. Então, meus queridos, o que eu coloquei lá no grupo da igreja, lá no cartaz, a temática é prestação de contas a Deus, a parábola dos talentos. Então eu peço total atenção à igreja. Eu quero falar com vocês, amada igreja, de um tema que ele não é muito popular, que é a prestação de contas. Então eu peço muita atenção
da amada igreja, para isso que nós vamos falar esta noite. Prestação de contas. Nós, hora ou outra, devemos prestar contas sempre a alguém. Já imaginaram nisso? Já pensaram nisso? Sempre temos que prestar contas a alguém. O marido deve prestar contas à sua esposa. Amém, maridos? A esposa deve prestar contas ao seu marido. Os filhos devem prestar contas aos seus pais. Não é isso? O funcionário, ele deve prestar contas à sua empresa, ao seu chefe, ao seu patrão. Não é isso? Nós temos que prestar contas, de alguma forma, ao governo, às leis. Temos que, por exemplo, que declarar o imposto de renda, é uma prestação de contas. Não é isso? Nós também, queridos, temos que prestar contas a quem? A Deus. Existe uma prestação de contas a Deus também, que as Escrituras falam claramente. E esta parábola aqui, dos talentos, ela está dentro de um contexto, isso é muito importante os irmãos terem em mente. Esta parábola está dentro de um contexto que fala sobre a vinda do Senhor Jesus, a sua segunda vinda. Nós sabemos que Jesus veio como homem, habitou aqui, se encarnou, conviveu aqui aproximadamente 33 anos, morreu na cruz, pela minha culpa, pela sua culpa, pelos meus pecados, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, mas ele deixou a promessa de que um dia ele voltará. Jesus um dia ele voltará, e quando nós olhamos o capítulo 24 de Mateus, do Evangelho de Mateus aqui, o Senhor Jesus ele fala muito sobre a sua segunda vinda, e ele traz em Mateus 24, alguns sinais da sua vinda. Por exemplo, alguns sinais que Jesus diz, que haverá muitas guerras e rumores de guerras no decorrer do tempo. Então, desde que Jesus, ele ascendeu aos céus, a humanidade não tem vivido uma paz. Há sempre conflitos entre as nações, sempre conflitos internacionais. Hora e vez nós ouvimos falar de quê, amados? De conflitos, e cada vez em escalas maiores. Hoje, queridos, os irmãos sabem disso, que as grandes nações, que as grandes potências, elas têm um poder bélico muito grande. Eu estou falando de armas nucleares, armas capazes de devastar regiões e países, e talvez até o mundo todo. Nós temos vivido isso, naquela época não tinha isso. Jesus também falou que um dos sinais da sua vinda seria o que, queridos? O aumento de falsas religiões, falsas doutrinas, falsos profetas, que seria um dos sinais da sua vinda. No nosso tempo, queridos, há muitas falsas doutrinas, muitas falsas igrejas, falsas religiões, a mentira misturada junto com a verdade, em muitos lugares. Jesus, ele falou que o aumento dos falsos profetas, o aumento da mentira, seria um dos sinais da sua vinda. Então nós precisamos estar o quê? Atentos às coisas que acontecem. Jesus disse ainda que a maldade, a iniquidade, a perversidade iria se multiplicar e não diminuir. Nós vemos o que, queridos, na humanidade? Muita violência. Nós vemos, queridos, uma corrupção sem freios. Em todas as camadas da sociedade, nós vemos corrupção, nós vemos desonestidade, nós vemos violência, nós vemos mentira. É o aumento da perversidade, da maldade. E aquele que teme a Deus, em muitos momentos ele fica o quê? Ele fica angustiado, ele fica aflito. Meu Deus, quanta maldade no mundo, quanta maldade na sociedade. Senhor, quando terá um fim? É bíblico, está na palavra de Deus. Quanto mais a maldade avança na sociedade,
indica o quê? O retorno do Senhor Jesus. Ele disse isso. Jesus falou isso. E por causa disso, o amor de muitos iria o quê? Se esfriar. Diminuir o amor e aumenta o pecado, a perversidade, a maldade do coração dos homens. E aí Jesus, falando de alguns sinais da sua vinda, Jesus ele conta a conhecida parábola das 10 virgens. Estou apenas dando uma introdução aqui. Na parábola das 10 virgens, Jesus ali ele quer mostrar a necessidade da igreja, dos seus discípulos, até mesmo da humanidade, de quê? De estar preparada, ou preparado para a sua vinda. Jesus ali na parábola das 10 virgens, e os amados podem ler em casa, ele quer trazer a ideia da necessidade de que as pessoas estejam prontas, estejam preparadas, vigilantes, atentas às coisas que estão acontecendo pelo mundo afora, e ver que o fim está chegando. Isso não é brincadeira, isso não é um conto de fadas, é a palavra de Deus. Jesus ele nos exorta, queridos, a vigiar, a estarmos preparados, porque Ele vem. Jesus ele vem. E desta vez, Ele não virá como um carpinteiro. Ele não virá, amados, como um simples homem. Não, Jesus ele virá como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Juiz. É assim que Ele vai vir. E glória a Deus. E Ele vai separar as ovelhas dos bodes. É isso que Ele vai fazer. E aí Jesus, ao falar dos sinais da sua vinda, ao falar da necessidade, queridos, de estarmos vigilantes, preparados, Jesus agora ele conta a parábola dos talentos. Está dentro do contexto da sua segunda vinda, até aqui. Então eu quero dizer para os amados, que Jesus, queridos, quando ele conta a parábola dos talentos aqui, Jesus, ele não apenas nos salvou, mas ele também confiou, olha só, ele confiou a nós dons, bens, talentos, ele confiou a nós das nossas mãos, queridos, família, vai pensando aí, ele confiou a você dons, confiou talentos, confiou bens, confiou filhos, Ele confiou a você a sua família, a sua esposa, Ele confiou a você o seu marido, Ele confiou a você a igreja, Ele confiou a você o ministério que você faz parte, ou o ministério que você lidera, Ele confiou a você a participação no louvor, na bateria, no violão, muitas coisas o Senhor colocou nas suas mãos, Ele confiou a você. E com base nisso aqui, nós vamos considerar algumas coisas muito importantes aqui nesse texto. Lembrando que a parábola dos talentos, ela está dentro da segunda vinda do Senhor. Ele falou dos sinais, ele falou da parábola das 10 virgens, eu só apenas comentei aqui, e nós vamos expor a parábola dos talentos. Olhem comigo, por gentileza, amados, o versículo 14. Olha o que diz o versículo 14. Vamos fazer algumas considerações. O versículo 14 diz assim, e também, está falando da vinda dele, né? E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes o quê? Os seus bens. Os seus bens. Quem é esse homem que saiu? Quem é? Esse senhor. O patrão? Quem é esse patrão? Muito bem, irmã. Quem é esse patrão que estava com seus servos, agora sai de cena, deixa os seus bens, mas ele vai voltar? Não é difícil ou não? É o patrão. Mas quem ele é? Jesus, é o Senhor. É o Senhor. E ele confiou o quê? Os seus bens. Jesus, Deus, Ele é o Criador, escute, Ele é o Criador de todas as coisas foram criadas por Ele, pelo poder dEle, pela vontade dEle,
Irmãos, tudo que existe pertence a quem? A Deus. Tudo que existe pertence ao Senhor, a Deus. Ele é o criador de uma célula, Ele é o criador de um átomo, Ele é o criador da estrela, da maior estrela que existe do universo, a mais brilhante. Ele é o criador, Ele é o dono. Portanto, aqui, queridos, quando fala de bens, os bens pertencem a quem? A Deus, ao Senhor. Tudo aquilo que você tem na sua vida, vem de quem? Vem das mãos de Deus. Porque os bens pertencem a Ele. E a palavra de Deus diz que Ele confiou a quem? Ele confiou a nós. Os seus bens, os bens não são seus. Os bens não são meus, os bens é dele, mas Ele confiou a nós esses bens. Para que Ele confiou a nós esses bens? Escute, muito importante. Eu dei exemplos aqui, de bens. Pense naquilo que Deus colocou na sua mão, para você se responsabilizar. Pense nas pessoas, pense em ministério, pense em emprego, pense na igreja, pense em tudo e em todos que Deus colocou na tua mão para você cuidar, para você se responsabilizar. Com qual objetivo, queridos? Para cuidar, para cultivar, para desenvolver e para investir, e não guardar, como aquele terceiro servo fez. Amém? Deus colocou na sua mão para cuidar, para cultivar, para desenvolver, para investir aquilo que Ele colocou na tua mão. É isso. Irmãos, porque para nós é um prazer, uma alegria servir a Deus. Cooperar com Deus é um privilégio que Ele nos deu. Então Ele colocou nas nossas mãos isso. E quando nós olhamos então o versículo 14, nós vemos que Deus, Ele é o dono de todas as coisas, porque os bens são dele. Agora, quando nós olhamos o versículo 15, nós vamos ver um dos atributos da natureza de Deus. Ele é justo. Você já sofreu injustiça em alguma vez na tua vida? Já, irmão Marcos? Já sofreu injustiça? O homem, ele pode ser injusto, irmã Letícia? Pode, não pode? Está sujeito. E Deus? Deus não. Deus, Ele é justo. E olha no versículo 15. Olha como Deus é justo. Olha o versículo 15. Então o Senhor, Ele saiu de viagem, Ele chamou os seus servos e Ele confiou os seus bens nas mãos dos seus servos. Versículo 15. A um Ele deu o quê? 5 talentos. A outro 2. E a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Então o Senhor, ao dar talentos, eu vou explicar o que é talentos aqui, ao dar talentos ali, Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Deus deu de acordo com a capacidade de cada um. Isso quer dizer que Jesus, Ele não vai exigir de você, amados, mais do que a sua capacidade que Ele mesmo deu. Ele não vai exigir de mim que eu seja, por exemplo, igual a você, ou que você seja igual a mim, ou que você faça o que eu faço, ou que eu devo fazer o que você faz. Não, Ele vai exigir de mim, Ele vai requerer da minha mão exatamente aquilo que Ele me deu nas mãos para cuidar. Irmãos, isso deve encher os nossos corações de temor diante de Deus. Porque nós estamos falando aqui da parábola dos talentos, que está dentro do contexto da segunda vinda do Senhor Jesus. Ele vai requerer de nós exatamente aquilo que Ele colocou na mão do irmão Sidney, por exemplo. É isso que Ele vai requerer. Da irmã Benê, da irmã Dani, do Júlio. Exatamente o que Ele colocou nas nossas mãos.
O que é talento realmente aqui, de uma forma mais literal? O que é talento? Nós vamos ver o quanto Deus é generoso. Talento, os irmãos perceberam que na versão NVI fala de talento e depois fala de dinheiro. Então, Jesus aqui, ele está usando uma linguagem comercial. Jesus aqui, ele está usando uma linguagem comercial, talento. Talento na época do Senhor Jesus era mais ou menos, aqui eu vou dizer aqui, queridos, números aproximados, para nós vermos que Deus, além dele ser o dono de todas as coisas, ele é generoso. O nosso Deus, ele é um Deus generoso. Talento, um talento, naquela época, era o equivalente a 35 quilos de ouro, ou 35 quilos de prata. Muito mais provável que fosse ouro. 35 quilos de ouro, vamos supor aqui. Aquele que recebeu 5 talentos, quem é bom de matemática rápido? Aquele que recebeu 5 talentos, se cada um talento era 35 quilos de ouro, quanto que ele recebeu? 114? Não. Ninguém arrisca? Estão contando na mente aí rapidinho, né? E Augusto? Não, passou perto. Você chutou, hein? Gente. E aí? Ninguém se arrisca? Espera aí que o irmão Marcos está calculando lá, que eu estou percebendo que ele está calculando. Ele está olhando assim, ele está pensando e calculando. 175, olha, está vendo? A professora. Foi rápido ali, ó. Escute. Cada talento, cerca de 35 quilos de ouro, irmã Leni. O que recebeu 5, 175 quilos de ouro. O Senhor é generoso? Ele é bondoso? O Deus que nós servimos, igreja, o Deus que nós servimos, além de ser o dono de todas as coisas, Ele é generoso para com o seu povo, Ele é generoso para com a sua igreja, Ele é generoso para com a tua vida. Se você está aqui esta noite, congregando, ouvindo esta mensagem, se você está aqui esta noite, queridos, e não está aqui por obra do acaso, é porque Deus, além de ter um plano para você, um propósito para você, Deus, Ele mostra a sua graça, a sua generosidade para com a tua vida. Ele é generoso. E me permita falar que a generosidade, queridos, ela é uma das marcas de quem? Do cristão genuíno. Se meu Pai Celestial, Ele é generoso, então eu também devo ser, eu preciso ser generoso, como meu Pai é. Números aproximados. 175 foi o que aquele homem recebeu de ouro na mão. Pum, já pensou, Marcos, você com 175 quilos de ouro na mão? Em reais, quanto é que dá isso? Aproximadamente, hein? Não quero ninguém mexendo no Google aí para pesquisar, hein? Estamos no culto aqui. Desde que eu já fiz isso. Irmãos, isso aí dá mais de 50 milhões de reais. O Senhor é generoso? Sim ou não? Sim? E Ele deu um talento. Deu 2 talentos para o segundo servo e deu mais um talento para o terceiro. É para ilustrar aqui, né? Para esse que Ele deu um talento. Lembre-se que Deus é justo. E Ele não dá mais do que a sua capacidade. Então Deus não vai requerer da sua mão além das responsabilidades que você é
capaz de desenvolver, de investir, de cultivar, porque ele é justo. Então aquele que ele deu 1 talento, quanto que recebeu? 35 quilos de ouro. Sabe quanto dá isso? Mais de 10 milhões de reais. 1 talento, que é igual a 35 quilos de ouro. Aí eu pergunto, o nosso Deus, ele é generoso? Até mesmo para quem recebeu 1 talento, de acordo com a sua capacidade. O nosso Deus, ele é generoso. O nosso Deus é rico em misericórdia. O nosso Deus é rico em graça, em bondade. E Ele, queridos, é rico em todas as coisas. E Ele mostra a sua generosidade, a sua justiça para com os seus servos. Então aqui, queridos, talentos, na linguagem comercial que foi explicada, é isso. Porém, numa linguagem figurada aqui, de ensino, é tudo aquilo que Deus confiou nas suas mãos. O que Deus confiou nas mãos do Júlio é diferente daquilo que Deus confiou, por exemplo, nas mãos do irmão Sidney. E Deus vai requerer de mim aquilo que Ele confiou nas minhas mãos. E vai requerer do irmão Luiz, por exemplo, aquilo que ele confiou nas mãos dele. É o juiz, ele é justo. Olha o versículo 16 ao 18 comigo, por gentileza. 16 ao 18. Deixa eu tomar uma água aqui. (16 ao 18). O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou o quê? Mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2, mais o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmãos, os 2 que receberam, um recebeu 5 talentos e outro recebeu 2 talentos, eles mostraram que fidelidade ao Senhor, que confiou a eles o quê? Os talentos, as responsabilidades. E eles foram fiéis ao seu Senhor. E fidelidade aqui, queridos, quando nós olhamos para esses 2 servos, para esses 2 homens, fidelidade aqui não é esconder, mas fidelidade aqui não é guardar, mas fidelidade aqui é o que? Aplicar, é desenvolver, como nós falamos aqui. Me permita dar um exemplo para os queridos. Quantos sermões você já ouviu? Quanto, irmão de Janeiro? Vários, que eu também. Quantos ensinos? Quantos aprendizados nós aprendemos da palavra de Deus em sermões, mensagens, reflexões, escola bíblica dominical. Aí vem a pergunta para mim e para você. O que nós temos feito com todo o conhecimento, com todo o aprendizado que nós temos tido da palavra de Deus? Nós estamos guardando conosco? Eu estou guardando para mim mesmo? Ou eu estou o quê? Aplicando na vida de outros? É para pensar. É um exemplo. Aqueles servos, ao receber na mão, eles saíram para desenvolver, para aplicar, para investir aquilo que o Senhor da obra colocou nas suas mãos. E sabe o que é mais lindo aqui? É que a fidelidade dos servos. Lembra-se que o Senhor estava com eles, confiou os talentos, saiu, mas ele vai voltar. E ele vai voltar para quê? Para prestação de contas. O que
nós fizemos com aquilo que Ele entregou nas nossas mãos. E quando nós olhamos, a partir do versículo 19 ao versículo 23, nós vamos ver aqui que a fidelidade, escute, amada igreja, a fidelidade a Deus, ela será recompensada, amém? A fidelidade a Deus será recompensada. No Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Olha comigo. 19. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou. Ele voltou. Para quê? O que diz aí o texto? Voltou o quê? E acertou o quê? Contas com ele. Vamos prestar contas, irmãos, das nossas vidas? Você vai prestar conta da sua vida? Você vai prestar conta do que você fez, do que você não fez. Você vai prestar conta daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Ele voltou para prestar contas. Continue comigo. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. 10 que ele já estava. E o Senhor respondeu o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Então nós vemos aqui, amada igreja, que no dia do juízo, no dia em que o Senhor Jesus voltará, no dia em que nós estaremos diante dele, nós vamos prestar contas a ele, daquilo que ele confiou nas nossas mãos. E a fidelidade, queridos, ela é o quê? Ela é recompensada. Primeira recompensa que nós vemos aqui nesse texto. Primeira recompensa que nós vemos aqui nesse texto é o quê? O elogio de Jesus. Todo mundo aqui presta atenção em mim. O elogio de Jesus. Quem é que não gosta de receber elogios? Elogio sincero, genuíno. Faz bem. Encoraja, irmã Beth. Faz bem para a nossa alma, quando é sincero, genuíno. Não é, Letícia? Imagine naquele dia, queridos, em que Jesus vai voltar, e que nós estaremos diante dele. Irmãos, um dia, todos nós estaremos diante do Senhor Jesus, o Rei, o Senhor dos senhores. Um dia todos nós olharemos na sua face. O nosso relacionamento com Jesus não será igual ao que é aqui hoje. Nós vamos estar com Ele, nós vamos vê-lo, Ele vai olhar nos seus olhos, Fernanda. Nós vamos estar com Ele, em um nível de intimidade muito maior do que aqueles que nós temos hoje. Imagine, irmãos, naquele dia, o Senhor Jesus, Ele olhando para você, Ele olhando para você, para Dani, e diz assim: minha serva, você foi boa e você foi fiel. Irmãos, olhando para o irmão Augusto, servo bom e fiel, olhando nos seus olhos. Imagine você recebendo um elogio do Senhor Jesus. Permita-me que falar com as minhas palavras e o irmão Luiz como exemplo. Imagina Jesus falando para você: Luiz, tudo aquilo que eu coloquei nas suas mãos, você desenvolveu, você cuidou, você cultivou, você investiu. Você é um servo bom e um servo fiel. Aleluia, irmãos. Aleluia.
Isso deve encher os nossos corações de temor, porque um dia isso vai acontecer. Amém? Um dia isso vai acontecer. E o que mais? Além do elogio, o que mais Jesus disse ali para esses dois? Servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Tem gente que quer ser fiel no muito, mas não é capaz de ser fiel no pouco. Quer muito de Deus, muitas responsabilidades, deseja muitos privilégios, mas no pouco não é fiel. É estranho, né? Precisamos ser fiel no pouco, para que possamos o quê? Viver o muito de Deus. E o que mais ele diz? Venha e participe do quê? Da alegria do seu Senhor. É uma outra recompensa. Você vai estar comigo, servo bom e fiel. Você vai viver comigo, você vai desfrutar do que eu tenho de maior e melhor, você vai desfrutar por toda a eternidade. Irmãos, o percurso nem sempre é fácil, a caminhada nem sempre é fácil. Mas nós não caminhamos sozinhos. Já falamos aqui, nosso Deus é um Deus presente, é um Deus de toda a providência, Ele é fiel. Ele voltará, e um dia Ele olhará nos nossos olhos. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer, a palavra de Deus. E nós estaremos diante dEle. E vai ser maravilhoso esse dia, quando nós vamos ouvir da boca do Senhor: entra no gozo do seu Senhor. Irmãos, eu quero encher o teu coração, não só de esperança, mas o seu coração, queridos, de coragem, a não desistir, a manter a sua fé com Deus, a manter a sua comunhão com Deus. Porque Ele prometeu aqui ao servo bom e fiel: entra no gozo do seu Senhor, entra na alegria do Senhor. E isso é para sempre. É para sempre. Porque o contexto maior aqui é da segunda vinda do Senhor Jesus. É o elogio e entra no gozo do Senhor. Mas não para aqui o ensino para nós. Versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento. Quanto que é 1 talento? 35. É muita coisa? É muito, Pedro? Já imaginou você com 35 quilos de ouro? É muito, né? Permita-me que falar, perceba que nenhum servo ficou sem nada. Nenhum servo ficou sem nada. O Deus a quem tudo pertence é generoso, e Ele dá a cada um segundo a sua capacidade. Mas ninguém fica de mãos vazias, sem nada. Ele dá. Por fim vinha o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. Deus é severo? Nesse contexto? Deus é severo? Se Ele foi generoso? Eu sabia que eras um homem severo e que colhe onde não plantou. Como é que pode alguém colher onde não plantou? Olha a visão desse homem. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Primeira coisa aqui, irmãos, escute. Aquele homem, isso é muito importante,
aquele homem, ele tinha uma visão errada de Deus. Uma visão distorcida de Deus. Ele chamou Deus de um homem severo, e chamou Deus aqui, que é o Senhor Jesus, de alguém que é injusto. Por quê? Ele cobra a colheita onde não foi semeado nada, isso é impossível. Então ele tinha uma visão que distorcida, uma visão errada de Deus. Escute, amada igreja, ter uma visão errada de Deus pode comprometer a sua vida. Ter uma visão errada de Deus pode comprometer a sua trajetória, a sua caminhada. Há pessoas aí fora, em algumas religiões, por exemplo, que acham que Deus é o quê? Deus é tudo. Deus não é tudo. Acham que Deus é uma energia. Deus não é uma energia. Ele é um ser pessoal. Há quem acha que Deus é a natureza é Deus. Isso não existe. Há quem acha que Deus é um ser sempre que está irado e vingativo. Deus não é assim. Então nós precisamos conhecer este Deus. Conhecer o quanto Ele é maravilhoso. Conhecer o seu amor. Precisamos saber o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é gracioso. Deus é tão bom, tão maravilhoso, queridos, que quando há arrependimento, quando há desejo de caminhar com Ele, irmãos, Ele não despreza ninguém. Nós precisamos entender e conhecer esse Deus, o quanto Ele é maravilhoso. Aquele homem tinha uma visão errada de Deus. E esta visão errada de Deus, como eu disse aqui, ela levou aquele homem a ter uma vida totalmente o quê? Distorcida, uma vida totalmente distante daquilo que era a vontade do seu Senhor. Olha o versículo 25. A visão errada comprometeu a sua vida, comprometeu as suas decisões, comprometeu a sua caminhada. Versículo 25, olha o que diz. Por isso tive medo. Devemos ter pavor de Deus? Devemos, irmãos, ter pavor de Deus? De certa forma assim? Devemos ter pavor de Deus? Medo, irmã Marlene, de Deus. Deus é um Deus irado o tempo todo. Deus é um Deus mau. Misericórdia. Nós devemos ter temor ao Senhor. E o temor do Senhor traz ideia do que, queridos? Ideia de profunda reverência, respeito, obediência. Por quem Ele é. Pelo seu caráter, pela sua natureza, pelos seus atributos. Devemos sim ter temor a Deus, não pavor de Deus. Isso não. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que pertence ao Senhor. – 27 aqui. O Senhor respondeu: servo que mau e negligente. Você sabia, aí Deus está usando o quê? O Senhor está julgando ele de acordo com o pensamento dele. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Aquele servo, o que ele recebeu nas suas mãos, escute, irmãos, o que aquele servo recebeu em suas mãos, que foi que ele fez? Ele não desenvolveu, ele não cuidou, ele não cultivou,
Ele não investiu, ele não multiplicou. O senhor fala com você? Fala, irmã Leni. Fala ou não? Que tipo de mordomo eu tenho sido, irmãos? Ele é o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Que tipo de mordomo eu tenho sido? O que eu tenho feito com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos para fazer? O que eu tenho feito, amados, com as oportunidades que Deus tem me dado para servir, para falar da salvação em Cristo Jesus, para contribuir. O que eu tenho feito com as oportunidades que o Senhor tem me dado? Este homem, ele não fez nada, nada. Não plantou, não cultivou. Aquele homem, na verdade, ele se apresentou diante do Senhor com as mãos vazias. Porque o que ele recebeu, ele não fez nada. E ele devolve ao seu Senhor. Aí eu pergunto para a amada igreja: este servo mau e negligente, ele deu prejuízo para o seu Senhor? Deu ou não prejuízo? De quem eram os bens? Vamos pensar. De quem eram os bens, amada igreja? Do Senhor. E o Senhor entregou para quê? Para guardar e não fazer nada? Não. O Senhor deu para quê? Para quê, Pedrão? Administrar, cultivar, desenvolver. Ao não fazer nada, irmão, isso é muito forte. Ao não fazer nada com aquilo que o Senhor deu nas mãos dele, ele deu prejuízo para o seu Senhor. Jesus está contando aqui algo que vai acontecer lá na frente. Quais são as penalidades, irmãos, para esse servo? O que o Senhor diz para ele? Aliás, me permita dizer aqui, o servo é tão mau, negligente, omisso, que ele não foi capaz nem de pegar o dinheiro e colocar onde? No banco. Se ele pegasse o dinheiro e entregasse para os banqueiros, o que ia acontecer? O dinheiro ia render sem ele fazer nada. Ele não ia precisar trabalhar, apenas o quê? Colocasse o dinheiro, aqui é um sentido figurado, lógico. Mas ele não fez nada, nem isso ele foi capaz de fazer. Pegar e aplicar o dinheiro num banco. Imagina 35 quilos de ouro nos dias de hoje, aplicando na caderneta de poupança, valendo 10 milhões, mais ou menos o quê? 50 mil por mês ia receber. Nem isso ele foi capaz de fazer. E o Senhor diz o quê? Para ele, olha as penalidades, versículo 26 em diante. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Nem isso ele fez. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois o que tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Está aí. Irmãos, prestação de contas. O contexto está dentro da segunda vinda do Senhor Jesus. Lendo esse texto, nós enxergamos o quanto o nosso Deus é rico, o quanto Ele é generoso, o quanto Ele é justo. E Ele nos deu o privilégio de servirmos a Ele e de sermos cooperadores
dele, na administração daquilo que ele entregou nas nossas mãos. E eu, irmãos, eu quero encorajar você, queridos, a ser fiel ao Senhor, a ser fiel com as responsabilidades que ele colocou na tua mão, a ser fiel, queridos, com as oportunidades, com os bens que ele confiou na tua mão, porque um dia todos nós estaremos diante do Senhor, para ouvir da boca dele: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora no muito te colocarei. Entre no gozo, na alegria do seu Senhor. Que essa palavra, queridos, ela possa encher teu coração de coragem, de fidelidade para com o Altíssimo. Amém, queridos? Vamos orar? Em nome de Jesus. Feche teus olhos, ore ao Senhor. Uma palavra dessa é uma palavra para reflexão, né? É uma palavra para nós refletirmos na nossa vida, na mordomia, na administração, naquilo que o Senhor tem dado para nós. Ele é justo, Ele é generoso, Ele é bondoso para conosco. Obrigado, Senhor Deus, te louvamos, te agradecemos por esta palavra que nos exorta, mas é uma palavra, Senhor, também que nos encoraja, que nos consola a sermos fiéis ao Senhor, com os bens, com tudo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, ministério, pessoas, famílias, emprego, tantas coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, que possamos cultivar, cuidar, investir, desenvolver para a glória do Senhor. O Senhor um dia virá, um dia estaremos com o Senhor para sempre, e maravilhoso será ouvirmos da palavra do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, estamos chegando no final. Passamos 5 minutos, mas é importante esse momento de ministração das Escrituras. Apenas aqui, amados, reforçando a nossa programação, né? Nossa programação da semana. E me permita aqui, antes de reforçar, os 2 pedidos específicos que eu coloquei no grupo. Orem, amados, tirem um tempo de oração, de jejum, lá na sua casa, nas suas devocionais, para orar em favor da saúde da igreja. Saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, amém? Como eu disse: pastor, eu estou bem. Ore pelo seu irmão, ore, dobre os joelhos. Poderoso é o Senhor, fiel é o nosso Deus, queridos. E Ele é poderoso para realizar milagres, amém? Então creia, confie no Senhor, pelo avanço da igreja, pelo avanço do reino para a glória de Deus. Então fica aqui a nossa gratidão àqueles que nos